Vamos analisar agora o código-fonte que foi desenvolvido para a tela condição de pagamento detalhe. Tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.vendas.cliente eu tenho aqui a classe condição pagamento detalhe. Aqui está. Bom, primeiramente eu tenho aqui 3 botões, tá? É um botão de edit, um botão de reload e um botão de save. Tá? Esses botões estão vinculados a este form. Tá? Este form ele está vinculado ao VO com.t2ti.erp.vendas.java.condições pagamento VO. Tá? Nesse form nós temos aqui os atributos, né, da condição de pagamento, que é o nome, uma descrição. Temos aqui o faturamento mínimo, máximo, índice de correção, dias de tolerância, valor da tolerância e o prazo médio. Tá? Logo aqui abaixo nós temos as parcelas. Tá? Então nós temos aqui um insert button, um edit button, um delete button, um reload button e um save button. Todos esses botões aqui estão vinculados à grid de parcelas, ok? E essa grid está vinculada ao VO com.t2tirp.vendas.java.condições parcelas VO, ok? Um atributo que foi marcado como falso, né, que foi definido como falso, é o atributo AutoLoadData. Tá? Então eu defini esse atributo como falso. Tá? Por quê? Porque eu não quero que os dados dessa grid sejam carregados automaticamente ao abrir essa tela, né? Ao instanciar essa tela. Tá? Os dados dessa grid eles serão carregados logo após o carregamento dos dados aqui do form condições pagamento VO. Ok? Aqui no código-fonte eu tenho a criação de um objeto, né, que é o controller da parcela. Tá? Então o nome dessa classe é condições pagamento parcela controller. Essa classe também está aqui no mesmo pacote vendas cliente. Ok? No construtor dessa classe condição pagamento detalhe é recebido um parâmetro, que é o parâmetro condição pagamento detalhe controller. Tá? Esse condição pagamento detalhe controller é o controller do form. Tá? A classe condição pagamento parcela controller é o controller da grid parcelas. Ok? Então vamos voltar aqui no código fonte. Logo depois nós definimos o controller do form, tá? Que é o controller, condição pagamento detalhe controller. E definimos também, né? Aliás, instanciamos o objeto parcela controller. E logo depois nós definimos o controller da grid control 1, tá? Que é a grid onde o usuário visualiza as parcelas daquela condição de pagamento. Tá? Então nós definimos aqui o controller e também o grid data locator desta grid. Ok? Eu tenho aqui alguns métodos, que é o getGrid1, onde ele vai retornar aqui para mim a grid control 1, tá? Que é a grid das parcelas da condição de pagamento. Tenho aqui também o método getForm1, tá? Que ele retorna o form1, que é o form da condição de pagamento VO. E também tenho o getParcelaController. Tá? Esse getParcelaController ele vai retornar para a gente o objeto parcelaController, tá? Que é esse objeto que foi criado aqui no início da classe e instanciado no construtor. Ok? Bom, então primeiramente vamos analisar o método, aliás, a classe condição pagamento parcela controller, tá? Que é o controller aqui da grid das parcelas da condição de pagamento. Eu tenho aqui a definição de 2 métodos, tá? Aliás, de 2 objetos, né? A criação de 2 objetos,
que é uma string, que representa a ação lá do servidor, e uma outra string, que representa aqui uma chave primária, tá? Que é a primary key. Bom, no construtor eu defino o nome dessa ação, que é a condição pagamento parcela action, tá? Então significa que lá no lado do servidor, aqui no pacote com.t2tirp.vendas.servidor, eu tenho a classe condição pagamento parcela action, tá? E aqui no método getRequestName eu tenho a definição do nome dessa action, tá? Então, voltando aqui no controller das parcelas, logo depois eu tenho o método loadData. Como nós definimos o método, o atributo AutoLoadData dessa grid para falso, tá? Nós definimos aqui como falso, quando que o método loadData será executado aqui da classe condição pagamento detalhe controller. Aliás, condição pagamento parcela controller, né? Ele será executado em dois momentos, tá? Um dos momentos é quando o usuário clicar aqui no botão de reload, tá? Lembrando que esse botão de reload está vinculado a esta grid. Então, o usuário clicou neste botão de reload, ele vai executar o método loadData. Um segundo momento será quando o form que está vinculado ao condição de pagamento VO terminar de carregar os dados, tá? Então, ao carregar os dados do form condição pagamento VO, eu vou setar, tá? Essa string pk que nós criamos aqui através do método setPK, que foi criado dentro dessa classe, tá? Então aqui eu vou setar o valor dessa string e logo depois eu vou buscar aqui através do método getGrid1 a grid parcelas, né? E vou chamar o método reloadData, ok? Então nesse momento o método loadData aqui do parcela controller será executado também, tá? E também será executado em outro momento aqui no construtor do parcela detalhe controller, tá? Depois nós iremos ver com mais detalhes o código aqui dessa classe. Então, ao executar aqui o método loadData, nós já vimos, como nós já vimos, né, nas outras classes, primeiro nós definimos aqui alguns parâmetros, tá? Que no caso o primeiro parâmetro é a ação que será executada, então será uma ação de load, tá? E logo depois nós informamos um segundo parâmetro, que é o ID, né, que é o primary key, o ID da condição de pagamento, tá? E solicitamos, né, realizamos uma requisição lá para o servidor para buscar os dados referentes a essas parcelas, tá? Então aqui na classe condição pagamento parcela action, no método execute command, ele vai buscar a ação que será executada, identificou que é uma ação de load, tá? Então ele vai executar aqui o método load. Ao executar o método load, ele vai buscar o parâmetro que foi informado, que no caso é o ID da condição de pagamento, tá? E vai realizar uma consulta no banco de dados das condições as parcelas que estão vinculadas a esta condição de pagamento, ok? Vai realizar essa consulta no banco de dados e retornar com esses dados para o lado do cliente, tá? Aqui para o controller da grid de parcelas, ok? Bom, logo depois aqui eu tenho o método insertRecords, tá? Da mesma forma como nós vimos anteriormente nas outras telas. Esse método será executado após o usuário selecionar, né, clicar aqui no botão de insert, o sistema vai habilitar esta grid para que o usuário informe os dados. Como a grid estará no modo de insert, logo após o usuário clicar no botão save, ele vai executar então o método insertRecords, tá? A diferença para este controller, que nós já vimos nas telas anteriores, é a seguinte:
aqui nós não teremos uma requisição para o servidor, tá? Então, esses dados eles serão salvos em memória, tá? Então, eles serão salvos aqui dentro de um array list, ok? Então, apenas eu vou retornar aqui, instanciando um VOListResponse, tá? Incluindo como parâmetro desse construtor o array list, o objeto boolean false, tá? E o tamanho dessa lista, tá? Então, nesse momento aqui, eu não vou gravar nenhum dado no banco de dados, tá? Os dados serão salvos apenas em memória, ok? Esses dados eles serão salvos aqui pelo condição pagamento detalhe controller, tá? Ok? Nós vamos ver posteriormente como esses dados serão salvos. Da mesma forma, aqui no método update records, tá? Então o usuário vai selecionar um item aqui da grid parcelas, vai clicar no botão de edit, vai editar os dados, depois clicar no botão save. Ao clicar no botão save, ele vai executar o método update records. Mas neste momento, nenhum dado no banco de dados será alterado, tá? Por quê? Porque aqui não está sendo realizada nenhuma requisição para o servidor. Tudo será salvo, por enquanto, na memória, tá? Dentro de um array list, tá? Logo depois nós temos o método delete records. Da mesma forma, o usuário vai selecionar um item da grid, vai clicar no botão de delete e o sistema vai executar esse método delete records. Só que o sistema não vai realizar a exclusão por enquanto no banco de dados, tá? Ele vai realizar a exclusão somente em memória, tá? Então ele vai excluir esse item do array list, no caso aqui é o persistent objects, tá? Que é o parâmetro informado aqui neste método. O método setPK nós já vimos, onde ele seta o valor desse objeto PK, que representa o ID da condição de pagamento, ok? Bom, então esse é o controller, né, da grid de parcelas da condição de pagamento. Agora vamos analisar aqui o código da classe condição pagamento detalhe controller, tá? Então, primeiramente, eu crio aqui um objeto da classe condição pagamento detalhe, tá? Logo depois eu crio um objeto PK também, né, que vai representar o ID da condição de pagamento. Tá? Crio também um objeto condição pagamento grid, tá? Que é a tela que nós vimos anteriormente, e também um objeto ação servidor, que vai indicar aí para a gente a ação, né, o nome da action que será executada lá no servidor. Nesse caso, o nome da action é condição pagamento detalhe action. Tá? Eu vou fechar aqui essa classe e vou abrir aqui a classe condição pagamento detalhe action, ok? Nessa classe nós temos aqui no método getRequestName a definição do nome desta action, tá? Que no caso é condição pagamento detalhe action. Bom, então aqui no construtor nós também temos aqui a definição, né? Esse construtor ele recebe como parâmetro uma condição pagamento grid, que é a tela de condição pagamento grid, e uma string, né, que representa o ID da condição de pagamento. Então eu defino essa condição pagamento grid, essa PK, né, que é o ID da condição de pagamento. Logo depois eu mostro essa tela de condição de pagamento detalhe, né, eu incluo essa tela lá na tela principal do sistema, ok? E realizo uma verificação. Se esse ID da condição de pagamento for diferente de nulo, significa que o usuário está selecionando uma condição de pagamento já cadastrada, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou setar o modo do form1 para o modo de somente leitura, tá? E vou realizar, né, chamar o método reload aqui do meu form, que é o form das parcelas, né, das parcelas da condição de pagamento. Então eu vou pedir para que o sistema carregue os dados daquela parcela, ok?
Caso contrário, se esse PK for igual a nulo, significa que o usuário está tentando, né, querendo inserir uma nova condição de pagamento. Então eu vou setar o modo do meu form para o modo de insert, ok? E chamar também o reload data lá do método da grid, né, que contém as parcelas, né, da condição de pagamento. Tá? Logo depois eu tenho o método load data. Esse método load data ele será executado assim que o usuário abrir a tela condição pagamento detalhe, ok? Ou quando o usuário clicar aqui no botão reload, ok? Ao executar esse método, será realizada uma requisição lá para o servidor, onde eu passo aqui como parâmetro a ação, né, o nome da action lá no servidor, e passo como parâmetro também, no caso será uma ação de load, e o ID da condição de pagamento. Tá? Então, aqui no lado do servidor, ele vai identificar que é uma ação de load, tá? E vai executar o método load. Ao executar o método load, ele busca o ID dessa condição de pagamento, tá? E realiza a consulta no banco de dados dessa condição de pagamento. E logo depois retorna com os dados lá para o lado do cliente. Continuando então, nós temos o método loadDataCompleted. Tá? Esse método vai ser executado sempre que ele terminar de carregar os dados do formulário. Então nós já vimos anteriormente. Esse método vai chamar aqui o método setPK, lá do parcela controller, né? Vai definir o ID do orçamento, que vai estar vinculado lá às parcelas, e logo depois chamar o método reloadData, para que a grid de parcelas seja carregada, ok? Sejam mostrados os dados referentes àquela condição de pagamento. Eu tenho aqui também o método insertRecord, tá? Esse método ele será executado quando o usuário, lá na tela de condição de pagamento grid, clicar no botão de insert, o que vai acontecer? Ele vai chamar esse método aqui, ó, condição pagamento.getForm1.setMode const.insert. Ele vai abrir a tela de condição pagamento detalhe e colocar o meu formulário no modo de inserção, ok? E quando o usuário, depois que o usuário informou os dados e clicou aqui no botão save, o sistema vai executar então o método insertRecord, ok? Bom, dentro desse método insertRecord nós temos aqui um outro to-do, tá? Que é o mesmo to-do que nós vimos anteriormente. Qual empresa deve ser informada para a condição de pagamento, tá? Então, como já foi falado anteriormente, a empresa que era setada, no caso aqui, seria a empresa a que o usuário, né, o usuário que realizou o login no sistema, está vinculado. Mas, como foram realizadas alterações no DER referente ao colaborador, nós temos que agora definir como vincular esse usuário que está logado, como vincular esse usuário a uma empresa. Okay? Então você deve analisar o DER, tá, para identificar como realizar esse procedimento. Lembrando que todos esses to-dos eles serão discutidos lá no ambiente de suporte ao curso, tá, que é o ambiente EAD da T2TI. Bom, então logo depois eu seto os dados da empresa, né, dessa condição de pagamento, que por enquanto está sendo realizada aqui de forma estática. Eu busco as parcelas que foram inseridas, né, que estão sendo visualizadas aqui no grid das parcelas, tá? Então é neste momento que o sistema vai salvar os dados da parcela no banco de dados, tá? Então, como nós vimos lá anteriormente, o controller da grid parcelas ele está salvando os dados somente em memória. Então, o controller da condição de pagamento, do form condição de pagamento, vai buscar as parcelas que estão vinculadas a esta condição de pagamento. Tá? Então, eu crio aqui um objeto parcelas e logo depois realizo uma requisição aqui para o servidor, tá? Passando como parâmetro a ação que será executada, a condição de pagamento VO, tá? Que é a condição de pagamento, e as parcelas dessa condição de pagamento. Tá? Então, aqui no lado do servidor, no método insert, eu vou buscar a condição de pagamento VO, que foi informada lá pelo lado do cliente,
eu vou buscar as parcelas dessa condição de pagamento, tá? E vou salvar esses dados no banco de dados. Então, primeiro eu salvo a condição de pagamento, logo depois eu salvo as parcelas que estão vinculadas a esta condição de pagamento, ok? E retorno lá com os dados para o lado do cliente, ok? Bom, logo depois eu tenho aqui o método AfterInsertData. Esse método ele vai ser executado logo depois que ele terminar de inserir os dados, tá? Então, inserir os dados lá do form, ele vai executar aqui o método AfterInsertData. Ao executar esse método, eu vou definir a chave primária lá do meu parcela controller, tá? Então, eu vou definir o atributo PK e logo depois também chamar o método reloadData, tá? Para que ele carregue lá os dados das parcelas que foram salvas lá no banco de dados. Logo depois eu tenho o método updateRecord, tá? Esse método updateRecord vai ser executado em que momento? Quando o usuário está visualizando uma condição de parcela, uma condição de pagamento, ele clica aqui no botão Edit, tá? Então o sistema vai habilitar esses campos para que o usuário altere os dados da condição de pagamento. Após realizar essas alterações, o usuário terá que clicar aqui no botão Save, tá? Então, ao clicar nesse botão Save, será executado o método updateRecord, tá? Então, novamente, eu vou buscar as parcelas, tá? Que estão sendo visualizadas aqui na grid de parcelas e vou passar como parâmetro lá para o lado do servidor. Então, eu passo como parâmetro o método, né? Aliás, a ação que será executada, no caso, agora é uma ação de update, os objetos antes da alteração, o objeto após a alteração e as parcelas dessa condição de pagamento, tá? Lembrando que esses objetos aqui é a condição de pagamento VO, tá? E também passo como parâmetro as parcelas, né, que estão vinculadas a esta condição de pagamento. Então aqui no lado do servidor, o sistema identificou que é uma ação de update, tá? Buscou os parâmetros, que no caso é a condição de pagamento, e as parcelas que estão vinculadas a esta condição de pagamento, ok? Logo depois, o sistema vai salvar os dados da condição de pagamento e realizar o seguinte procedimento. O que ele vai fazer? Ele vai deletar todas as condições de pagamentos, aliás, as parcelas vinculadas à condição de pagamento que estavam vinculadas anteriormente a esta condição de pagamento, tá? Então ele deleta aquelas parcelas que foram cadastradas anteriormente, tá? E logo depois insere as parcelas que estão sendo informadas aqui nesse parâmetro, tá? Então, primeiro eu deleto as parcelas que já estavam cadastradas, logo depois eu insiro novamente as novas parcelas, ok? E retorno com esses dados lá para o lado do cliente, ok? Depois de realizar a alteração desses dados, será executado o método aqui AfterEditData, tá? Nesse método, nós simplesmente chamamos aqui o método reloadData da grid 1, tá? Que é esta grid, é a grid das parcelas, para que a mesma recarregue os dados que o usuário está visualizando, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos o código-fonte que foi desenvolvido para a tela condição pagamento detalhe.